Vamos lá, Mateus capítulo 5. E Jesus, vendo aquela grande multidão, ele subiu ao monte. No capítulo anterior de Mateus 4, foi falado que vinha uma grande multidão, ouviu a fama de Jesus e queria ouvir ele ensinar, que vieram da Síria, da Decápolis, Judéia, da região da Galiléia. Era uma grande multidão, então o povo caminhou dessas regiões até o encontrar com Jesus. E Jesus, vendo todos eles, subiu ao monte, para talvez uma facilidade melhor para falar com toda aquela gente. Ele começou a ensinar e se aproximaram os discípulos dele. Então, uma conotação mais simples, mais traduzindo a palavra discípulo, seria a mesma coisa que estudante, alunos ou quem está aprendendo com alguém. No caso, era um grupo de pessoas que já estavam andando com ele para aprender mais com ele. Não somente com esse negócio das curas e dos milagres, mas também porque eles queriam ouvi-lo e aprender com ele o que ele estava ensinando. E Jesus começou a ensinar: bem-aventurado, ou no caso em algumas traduções serão felizes aqueles que são pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Em breve eu vou fazer uma explicação em um outro vídeo falando somente sobre o reino dos céus, pois é uma explicação muito grande e ele vai ficar muito longa para explicar ele aqui. Mas a tradução do pobre de espírito seria aquela pessoa que ela reconhece que ela não consegue fazer nada na sua vida sem que Deus a ajude. Que ela realmente não é forte espiritualmente, que ela sozinha não consegue, que ela não consegue naturalmente conquistar muita coisa ou praticamente nada sem a ajuda de Deus. E tudo aquilo que ela faz, ela, além de reconhecer que precisa de Deus, ela dá glória a Deus na finalização de tudo, que Deus fez, que a glória é totalmente para Deus. Nós temos um exemplo em Lucas, capítulo 18, versículo 13, na oração entre o publicano e o fariseu, que Jesus usa o exemplo do publicano falando que ele não conseguia levantar a cabeça, e a única coisa que ele conseguiria dizer era bater no peito e falar: Deus tenha misericórdia de mim, pecador. Ali ele estava reconhecendo que ele não era superior ou que ele conseguia fazer alguma coisa sozinho, que ele precisava de Deus para fazer aquilo. Pois eles herdarão o reino de Deus. Uma explicação rápida sobre a questão do governo ou o reino de Deus. Traduzindo, seria o governo, né? Então, tudo aquele que está debaixo do governo ou no controle de Deus. E quando fala porque deles será o reino de Deus, significa que todo aquele que for assim será muito bem-vindo debaixo do governo de Deus. Será muito bem aceito no reino de Deus. E seria muito importante e interessante que você conferisse o vídeo que eu vou fazer sobre a questão do reino de Deus. O que seria o reino de Deus? Se é a mesma coisa que os céus, ou o reino dos céus, seria a mesma coisa que os céus, ou se tem diferença. Se Jesus está falando literalmente da vida após a morte, quando chegarmos no céu, ou depois do arrebatamento, quando chegarmos no céu, o que seria o reino dos céus? Porque em vários exemplos, tanto no Evangelho de Mateus quanto nos outros evangelhos, será utilizada a palavra reino dos céus. E para ficar uma melhor explicação, eu vou fazer esse vídeo separadamente. Como Jesus estava falando já há um tempo, convertei-vos ou arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, ou o reino de Deus. O que seria a conversão? É mudança de vida. Você vivia de um jeito, agora você vive totalmente ao contrário daquilo. Se você era violento, você é manso, é humilde, é amoroso. Se você era um ladrão, você doa, você ajuda as pessoas. Se você era um assassino, você vai ajudar a proteger as pessoas. Você vai mudar seu estilo de vida. Se você era arrogante, você vai ser humilde. Tudo que você fazia de errado, você vai fazer completamente ao contrário. E a partir disso, você estará debaixo do governo de Deus. Você será bem-vindo ao governo de Deus. E esse novo estilo de vida você vai colocar debaixo do cuidado do reino dos céus. E o interessante é que nesse Sermão do Monte, em Mateus 5, Jesus ele já fala as consequências da sua transformação, os benefícios que você receberá por causa da sua transformação. Por um exemplo, os pobres de espírito, eles serão muito bem-vindos no reino dos céus. Aqueles que choram, por um exemplo, aquele que era brigão ao ponto de não conseguir chorar, preferir muitas das vezes ir resolver algumas coisas ao invés de chorar, aqueles que mudarem isso e começarem a chorar, fica tranquilo, você vai ser consolado no reino. Aqueles que são mansos herdarão a terra. Então, aquele que era
muito bravo, muito estressado, resolvido, é muito sanguíneo, pode ser manso. Por quê? Porque você vai herdar a terra. Em nenhum momento Jesus fala bem assim, você vai sofrer em vão. Não. Tudo tem uma consequência, tudo tem um benefício. Bem-aventurados ou felizes vão ser aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ele não fala em nenhum momento, vai lá e resolva, ou seja injusto. Não. Aquele que tem fome e sede de justiça, você pode ter até vontade de ver a justiça, mas você não vai lá e faz a justiça com a própria mão. Ou, pelo contrário, você não é injusto. Pode ficar tranquilo, você será farto de justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Literalmente, aquelas pessoas que eram totalmente pervertidas em seu coração, começam a ter o coração puro ao retornar, ao se transformar, ao se converter, ao se arrepender e se converter. Fica tranquilo, porque vocês verão ao próprio Deus. E aí ele já não está fazendo mais uma conotação sobre o reino dos céus, e sim sobre o céu. Você vai chegar no céu e você vai ver a Deus. Felizes serão aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqueles que antigamente não tinham misericórdia, alcançarão misericórdia se for misericordioso. Então seja misericordioso. Bem-aventurado os que forem pacificadores, ou felizes serão aqueles que forem pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. E bem-aventurado quando fores injuriados, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Sejam felizes por sofrer todo tipo de perseguição por causa de mim, porque isso aconteceu também com os profetas que vieram antes de vocês. Vós sois sal da terra e luz do mundo. E Jesus é bem claro que todos aqueles que se transformaram, que se converteram, que se arrependeram do que faziam, eles têm que ser totalmente diferentes. E não da forma de vestir ou da forma de falar também, mas simplesmente no seu caráter. Aquele que era arrogante, seja humilde. Aquele que era ladrão, doe. Seja diferente. Você tem que ser sal, você tem que ser luz. Porque lá no reino do pecado, o pessoal, eles são arrogantes, eles são mentirosos, eles são adúlteros, são ladrão, eles fazem tudo de errado, são fornicadores. Vocês têm que ser absurdamente diferentes. Se você for igual a eles, não vai servir para nada. De que adianta o sal se ele for insípido? Se não para ser jogado e ser pisado pelos homens. Então vocês têm que ser diferentes. E Jesus é bem claro ao falar isso. Vocês têm que ser diferentes do mundo. Porque senão não vai servir para nada. Não adianta nada vocês falar que são representantes de Deus e são iguais a eles. Então, deixe com que suas obras resplandeçam e suas luzes brilhem. Se você for diferente, automaticamente você vai ser percebido no outro reino, no reino do pecado. As pessoas olharão diante para você e verão que você está diferente, que você mudou, que houve uma transformação em você. E no versículo 17, Jesus fala assim: eu não vim para modificar a lei, nem um pouquinho. Pelo contrário. E Jesus ele falou assim: eu só vim cumprir o propósito que era desde o início. Só vim. Eu não vim tirar nenhum tio, nenhuma vírgula da lei. Eu só vim para cumpri-la. Pois qualquer um que violar, nem que seja o menor desse mandamento, por um exemplo, se a pessoa for arrogante, se a pessoa for continuar sendo arrogante, continuar sendo mesquinha, continuar sendo não se transformar de verdade, ele ainda vai ser chamado menor do reino dos céus. Mas aquele que honrar, aquele que se transformar, aquele que modificar no reino dos céus será reconhecido como o maior. E a mesma dedicação, isso será mais explicado quando entrarmos na questão dos fariseus, saduceus. E Jesus usa o exemplo deles para confrontar as pessoas, porque ele fala bem assim: se vocês não se dedicarem nessa transformação do mesmo jeito que os fariseus se dedicam na regra deles, do mesmo jeito que eles estão todo sábado no templo, guardando os sábados, do mesmo jeito que eles estão lá se dedicando, do mesmo jeito que eles estão se esforçando, estão sendo com toda aquela dedicação, com lavar as mãos, com todas as regras, cumprindo tudo certinho. Se vocês não se dedicarem da mesma forma ou até mais do que eles, nisso que eu tô te falando, em ser humilde, em ser manso, em ser bondoso, em se transformar e não voltar a cometer os mesmos erros que você está cometendo, mas se transformar, fazer tudo diferente, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês não são participantes do reino dos céus. Se você não se esforçarem ao tal ponto de se transformar de verdade, vocês ainda estarão no reino do pecado. Vocês não vão estar no reino dos céus. E ele continua dizendo, tanto que Jesus mostra até o nível da sua exigência sobre a questão. A lei diz,
ele faz uma comparação. A lei diz: não matarás. Porém, eu vos digo, não ofenda ninguém. Não chame seu irmão de idiota, não chame seu irmão de louco, não ofenda ninguém. Ele até faz outros exemplos. A lei diz: não adulterarás. E ele diz: porém, eu vos digo, não olhar para uma outra mulher cobiçando. Não faça nem isso. Outro exemplo também que ele utiliza, ele fala bem assim: a lei diz que quando você for separar, dê carta de divórcio, legaliza. Porém, eu te digo, não separe, a não ser que seja por questão de adultério. A lei diz: jure perante ao Senhor e cumpra a sua promessa. Porém, eu te digo, cara, não jura, nem pelo templo, nem pelo Senhor, porque você não tem controle de nada. Simplesmente vai e faz, honra a sua palavra, não fique jurando, vai e faz. A lei diz também: olho por olho, dente por dente. Porém, eu vos digo, se alguém te der um tapa na cara, seja tão manso, mas tão manso, ao ponto de virar a sua outra face. Se alguém te obrigar a andar uma milha, seja tão manso, ande duas. Se alguém tentar tomar tua capa, seja tão manso, que dê também a túnica. A lei diz: amai os vossos amigos, odiai os vossos inimigos. Porém, eu vos digo, ame os seus amigos e ame os seus inimigos. É muito fácil você amar aquele a quem te ama. Mas que recompensa vai ter? Tipo, que conquista que foi essa? De você conseguir amar aquele que te ama. Isso é fácil. Quero ver você amar aquele que não te ama. E ele é muito claro ao dizer: que galardão tereis por isso? E ele diz: sedes perfeitos, assim como o Deus, o Pai dos céus, aquele que te governa, é. Desde já quero agradecer a todos aqueles que vieram até aqui. Um abraço.